Boa noite, 20 horas e 59 minutos, já vamos começar pontualmente às 21 horas. Sejam todos bem-vindos, deixa eu ficar cuidando aqui da hora. 21 horas, pontualmente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Conforme o pessoal for chegando aí, vão se atualizando. E hoje a gente vai falar sobre este livro aqui. Homem Cobra e Mulher Polvo. Vamos encerrar o mês dos relacionamentos, as lives sobre relacionamentos que a gente fez em função do Dia dos Namorados, né? Mês de junho, foi dia 12. E a gente encerra, então, com essa sumidade que é o Isamitiba, médico, psiquiatra, psicoterapeuta. É excelente e eu gosto da didática, do jeito que o Isam escreve, mas eu gosto principalmente desse livro aqui, porque ele é muito fundamentado no processo do bom humor. Então ele traz toda essa questão aí da relação, das diferenças do homem e da mulher, o que a gente já vem falando desde o início do mês, mas ele traz assim de uma maneira mais leve, mais tranquila e deixa a gente mais à vontade e às vezes até nos faz rir dos próprios comportamentos, dos comportamentos que a gente tem mesmo em relação a certos contextos onde o homem ou a mulher tem que tomar decisão, seja no trabalho, no dia a dia, com os filhos, na praia, no shopping. Então, ele traz muitos exemplos, é muito interessante e vale bem a pena a gente aprofundar na leitura. É um livro muito prático, muito rápido, fácil de ler, porque é gostoso, inclusive em função desse tom, né, desse bom humor, dessa leveza que o Isamitiba traz. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho no livro, tá? Ele faz, a metodologia desse livro, ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque ele sai um pouquinho só da teoria, só da conceituação, e ele vem trazendo comparativo. A gente vai definir aqui, né, rapidamente o que ele chama de mente, alma, fêmea, macho, masculino, feminino, principalmente o polvo e a polvo e o cobra é o homem, a polvo é a mulher. Então, ele tá o tempo todo ali fazendo esse contraponto. Como que o homem reagiria, como que a mulher reagiria, eu reage em determinadas circunstâncias, tá? Mas a gente começa. Ui, travou, voltei, vocês estão me vendo? Deixa eu botar. Voltei? Ok? Tá. Então, eu estava falando da definição, né? E o que importa principalmente é que a base do relacionamento, ele tem que ter um resultado positivo. Então, independente das diferenças, das dificuldades, das mazelas, do jeito, né, do mau jeito, independente da forma como a gente se manifesta, seja o homem, seja a mulher e ambos, a gente precisa que o resultado seja positivo, ou seja, o relacionamento tem que valer a pena, tem que ter um resultado positivo no final da história, tá? Então, os únicos conceitos que a gente vai falar que são os conceitos relacionados aos sentimentos e às ações que o Isami traz no livro pra gente, relacionado à mente. Então, o que é a mente? Todo o processo que rege conscientemente aquilo que a gente sente, o que faz. Então, é o processo racional dos nossos sentimentos e das nossas tomadas de decisão, das nossas ações.
A alma já é a parte desconhecida da consciência que ele fala, tá? Então, é a hora que a gente não tá raciocinando, muitas vezes toma as decisões na impulsividade, fala sem pensar e tal. Então, quem tá agindo é a alma, não é a mente, tá? Segundo a metodologia aqui do livro. E aí ele traz a questão da fêmea e do macho, que é esse funcionamento biológico, né? E que não usa nem mente nem alma, então não existe a racionalidade, existe o instinto, o bicho que se manifesta ali. Traz a questão do feminino e do masculino, que já começa a ampliar a condição instintiva, então é o aspecto humano envolvendo esse processo, né, da racionalidade, da consciencialidade, da mente e da alma. E aí ele finaliza a definição, então, da polvo, né, que é a mulher, é o funcionamento com os 8 tentáculos simultâneos e sincrônicos. Ele faz essa analogia direto com a polvo. E o cobra, que ele define simplesmente como corte-se um dos tentáculos do polvo e se tem o cobra. Então, essas são as definições. E aí, ele finaliza essa parte introdutória trazendo também a questão do bom humor, dizendo inclusive que bom humor é sinal de inteligência, o que eu concordo, quem concorda comigo aí também. O humor cura, pois o riso anestesia o corpo, protege contra doenças, auxilia a memória, melhora o aprendizado e prolonga a vida. Então são algumas definições, algumas contextualizações onde o bom humor age e reage no nosso organismo biologicamente, fazendo com que a gente se sinta cada vez melhor. E o humor, ele é um recurso mais utilizado pelo ser humano para aprender, para lidar com a dor. Situações mais difíceis, mais delicadas, é através do humor que muitas vezes a gente consegue superar o processo mais tenso, mais difícil, mais complexo de uma determinada questão, para então conseguir muitas vezes pensar com mais calma, raciocinar e passar para as questões que precisam ser resolvidas, tá? Então a gente vai falar agora, tem uns 3, 4 slides aqui, que é o tempo todo fazendo essa comparação, que é a base do livro, tá? Então ele fazendo aqui a divisão do homem cobra e da mulher polvo. E aí a gente começa trazendo que o cobra, ele não admite os erros, muito menos deles. Então o homem dificilmente admite os seus erros. Se a polvo, a mulher, é quem o descobre os erros, piora a situação, pois o cobra se sente acusado por ela, tá? E a gente vai usar a linguagem do livro, então vou estar falando, sempre que eu estiver falando cobra, vocês sabem já que é sobre o homem. Quando eu estiver falando a polvo, mesmo que eu erre e falo polvo, é a polvo, e a gente vai estar falando sobre a mulher, tá bom? Então, o cobra detesta admitir que ele não consegue resolver os problemas, porque além disso ferir a sua onipotência, faz com que ele se sinta incompetente, é como se ele comprovasse a própria incompetência, tá? Então, o que acontece? A partir desse comportamento do cobra, é completamente inesperado que ele faça declarações de amor, manifestações de amor, né? É praticamente inesperado. As declarações de amor do cobra praticamente faz a polvo chorar quando isso acontece, de tão surpreendente, de tão inesperado, de tão surpresa que é. Então, não é comum o cobra telefonar, é o exemplo que o Isami traz no livro, no meio do dia de trabalho, simplesmente para dizer o quanto ama a sua polvo. E isso, muitas vezes, é o início de vários problemas, porque como não é uma atitude esperada, como não é um comportamento adequado, eventualmente, se isso acontece, a polvo tem uma definição, uma dedução, muitas vezes até equivocada, de que algo está acontecendo. E claro que pela criatividade da polvo, esse algo nem sempre é positivo. Então, assim, meu marido não liga nunca. Se ele liga só para te liguei para dizer que eu te amo e tô com saudade, oi, tem alguma coisa errada. Ou ele aprontou, ou fez arte, ou vai aprontar, tem alguma coisa que tá errada aí no processo, tá? Após o sexo, o cobra quer dormir, ao mesmo tempo em que a polvo se põe a conversar sobre a relação entusiasmada. Quer se deixar, ela quer até fazer uma DR, relembrar os velhos tempos e tal. E ela começa a falar, e ele muitas vezes, como diz o Isami no livro, com o cérebro em coma,
fica lá sem saber, querendo dormir e às vezes não interage, também pode começar a complicar ali algumas situações. A solidariedade comum entre as polvos não ocorre entre os cobras. Então, esse processo espontâneo de solidariedade, né, querer ajudar todo mundo, o outro e tal, nem sempre isso é similar e acontece com os cobras. Que, por sua vez, os cobras sempre querem resolver tudo sozinho. Vem lá daquele processo do erro, de não admitir resolver os problemas, não resolver os problemas, de querer fazer tudo sozinho. E a polvo, ela já pede e oferece ajuda com mais naturalidade. Vem aí a condição da própria solidariedade, essa disponibilidade mais leve, mais natural da própria polvo, além de falar para todo mundo o que está sentindo, o que quer fazer. E aí o Isami traz no livro vários exemplos, não dá para a gente trazer todos e aprofundar, mas para o final da live eu vou fazer um bate-bola ali, um bem bolado de vários exemplos do livro, vocês vão dar risada junto comigo, mas ele traz muitos exemplos. Nesse momento ele fala daquela questão do banheiro, né? Alguém já viu a polvo correndo para o banheiro apertada? Ela vai, chama amigas, eles vão conversando, se alguém para no meio do caminho, conversa, etc e tal. O cobra não. Se o cobra tá apertado para ir no banheiro, sai todo mundo da frente dele, porque quem tiver na frente ele vai passar por cima. Então, ele traz algum desses exemplos, são situações muito inusitadas e muito engraçadas. As polvos não entendem como é possível, quando um cobra fala, o outro escutar. E esperar quem tá falando parar de falar, para depois ele, né, enquanto ele escuta, daí a hora que o outro para, aí ele começa a falar e o outro escuta. Pois as polvos falam e escutam ao mesmo tempo e ainda reparam em quem acabou de passar. Então ele diz que nós, mulheres, polvos, além de falar e escutar ao mesmo tempo, é aquele burburinho, aquela balbúrdia de mulherada falando e conversando e todas se entendendo, escutando o que as outras estão falando, ainda presta atenção para quem está passando do lado, se alguém olhou para alguém, se cumprimentou e tal e tal. Isso não é possível no universo dos cobras, tá? São algumas das singularidades, das diferenças entre os dois gêneros. O cobra não disputa campeonatos com a ideia de que vale a competir. Se ele entra, sempre quando ele entra é para ganhar. Diferente da polvo, que é preferível compor a competir. Então, é aquela história ali do foco, né? E óbvio que tem toda uma explicação antropológica, histórica, da condição da caça. Tem algum momento aqui que ele vai trazer aquele processo da caça, de que o homem tem um foco definido. Ele fala muitas vezes que o cobra tem a visão de tubo. Então, é uma coisa única, assim, reta, que vai e direciona a visão, o foco do cobra nos momentos em que ele está fazendo qualquer coisa, ele está interagindo, tomando alguma decisão e alguma coisa nesse sentido. O homem, primeiro, ele satisfaz as suas necessidades fisiológicas, para então estar disponível para os outros. Já as mulheres satisfazem as necessidades dos outros antes das próprias, naturalmente. Aqui, de novo, ele traz aqueles exemplos do banheiro, da comida, de dar comida para o filho, comer comida gelada, fala também do processo sexual. Então, ele traz vários exemplos, contextos no trabalho, de deixar né, a pauta da reunião por último, se der tempo falar e tal. Então, vários exemplos ele vai trazendo e sempre nesse tom do bom humor, fazendo essas analogias e essas diferenças entre o cobra e a polvo. A polvo faz várias coisas ao mesmo tempo e controla tudo que a rodeia. Já o cobra focaliza seu objetivo e ignora todo o restante. Então pensa só, são visões, formas de funcionar totalmente opostas, muito diferentes, entende? Então é importante que a gente comece a compreender, entender melhor como funciona esse processo, para a gente minimizar os impactos e os efeitos, muitas vezes até negativos, dentro do nosso relacionamento, tá? Boa noite, Fátima, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o que acontece? A gente tem essas diferenças, essas formas de funcionar diferente, e muitas vezes a gente acha que o homem age de uma certa forma, ou o homem acha que a mulher age de uma determinada forma, que é para atacar, para cobrar, para, né, arrumar confusão, para questionar, e na verdade não é.
Na verdade, a mulher age daquela forma porque a natureza dela é assim. E mesma coisa o homem. O homem age em determinado contexto porque a natureza dele é assim. Não é para te ofender, não é pessoal, não é uma questão assim só para chamar sua atenção, tá? Então, durante o livro, isso fica sempre muito explícito, cada vez mais explícito, e é bem gostoso a gente compreender isso, que de fato acaba fazendo com que a gente fique mais leve, com que a gente até desenvolva o processo do bom humor dentro de um relacionamento, se ainda não existe, tá? O cobra detesta se ver metido em escândalo e a chamar atenção em público. Então ele traz aqui o exemplo da mulher fazendo compra, né? Ele até usa a seguinte frase: essa mania da mulher experimentar tudo e sair sem comprar nada deixa o homem tão constrangido que ele não gosta de acompanhá-la. E aí a gente reclama que o namorado, o marido não gosta de passear no shopping, não quer fazer compra junto e tal, porque eles não têm essa paciência de olhar tudo e não comprar nada, ou de experimentar, fazer a vendedora tirar as coisas, desmanchar a loja, ficar lá meia hora, 40 minutos, uma hora provando roupa, provando sapato. Ah, obrigado, vou pensar e depois eu levo. Isso não cabe na cabeça do homem. Até porque quando ele sai para fazer compra, ele sai para fazer compra, é para comprar. Se ele sai para passear no shopping, é para passear no shopping, não é para fazer compra. Entende? Então, às vezes, dá conflito na cabeça do cobra esses tipos de situações. Você fala, vamos passear no shopping? Aí ele vai, achando que vai passear, tomar um sorvete, um café, um chopp, alguma coisa assim. Aí chega lá, você quer fazer compra. Você põe a loja abaixo e ele tem que ficar lá sentado esperando, super constrangido, porque é a natureza dele, ele não gosta de chamar atenção, não gosta dessa bagunça, não precisa provar o mesmo vestido, a mesma calça, 5 cores diferentes para escolher uma. Então, são características diferentes. A gente precisa se compreender melhor a partir disso, tá? Para a polvo, os filhos estão acima de tudo em qualquer momento. Já para o cobra, o trabalho vem sempre em primeiro lugar. Por quê? Porque os homens não gostam dos filhos? Óbvio que não. Mas existe, de novo, toda uma natureza diferente e às vezes até uma referência diferente. Os meninos são ensinados ao trabalho em primeiro lugar, a honrar, a proteger, ser o provedor, o homem, tarará, tarará, tarará. Diferente já da mulher, que é ensinada desde menina a cuidar da casa, ser uma mãe zelosa, aprender a cozinhar, tarará. Eu sei que hoje em dia os tempos estão mudando, mas, né, até se a gente for analisar nosso contexto histórico ainda, viemos com esses resquícios, tá? Mesmo que os tempos estejam mudando, a gente ainda tem muito desse resquício e ainda tá muito contemporâneo todas as mudanças, tá? O cobra, sem pensar em mais nada, busca aliviar as suas tensões pessoais. Já a polvo se põe a entender a família, mesmo que nada lhe seja pedido. E isso também, às vezes, é um conflito, porque às vezes a mulher, ela quer se meter aonde não deve, porque ela quer ajudar, ela tá disposta, ela quer mostrar essa disposição, é a querida da família e tal, e às vezes acaba até exagerando na dose, muitas das vezes se metendo aonde não deve. Para o cobra, nunca há motivo para se preocupar com o que não aconteceu. Mas a polvo cuida de todos os detalhes do que poderia acontecer. Então, aqui também ele traz essa questão de muitas vezes, como a gente tem essa visão mais panorâmica e considera mais possibilidades sobre o mesmo fato, às vezes a gente acaba se preocupando em excesso e arrumando problema ou confusão que não existe, que nem vem acontecer, tá? Isso é natural. E quando acontece um problema, o objetivo do cobra é resolver o problema. E uma vez que está resolvido e ponto final. Já a polvo não. Ela quer ficar, às vezes, remoendo, vendo o que errou, falando do que aconteceu, fazer de novo, como é que vai ser a próxima vez, e fica naquele reme-reme. Isso às vezes estressa e cansa um pouco o cobra, tá bom? Durante a refeição, o cobra olha a comida e ele não tá preocupado com talher, copo de requeijão. O importante é ter lá uma Coca-Cola, um suco, ou às vezes até uma água para acompanhar a alimentação, a comida. A polvo jamais se sujeitaria a comer de qualquer modo. A água, óbvio, fica muito mais saborosa no copo adequado, vocês concordam? Então, esse tipo de detalhismo e de diferenciação não combinam.
O cobra, ele tem essa questão da objetividade, entendeu? Então, assim, se é para comer, tem que ter comida, tem que ter um prato, um garfo, uma faca, e tá tudo certo. É diferente da mulher que ela quer jantar, ela quer pôr a mesa, tem que pôr o guardanapo do lado direito, a faca do lado esquerdo, a taça para servir ao invés do copo. Boa noite, Keila, boa noite, Vera, sejam todos bem-vindos. Então, tem todas essas diferenças de expectativas. Hoje em dia existe muito meme, né? Expectativa e realidade. Então a gente tem que se atualizar quanto às expectativas da mulher em função da sua natureza, da sua referência, daquilo que ela é ensinado, quanto do próprio homem, do próprio cobra, tá? É comum o cobra ficar perdido no supermercado. Dificilmente ele repara em marca, validade, ingrediente, caloria, preço. O que interessa é o que está mais barato. Você pede para comprar mostarda, ele vai olhar tudo amarelo, a mais barata ele pega e joga no carrinho, tá? Já a mulher, ela vai fazer compra, normalmente ela tem uma lista, ela sabe a marca que ela quer, o tamanho, ela sabe inclusive normalmente quanto tá em cada mercado. Boa noite, Cassi, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, ela presta atenção nos pequenos detalhes. E, gente, vou confessar aqui uma história para vocês. Eu nunca confirmei tanto essa situação quanto em tempos de pandemia. A gente com essa história de não ir todo mundo no mercado, gente, muitas vezes, como eu estava saindo, porque eu saía para trabalhar e meu marido estava de home office, então eu acabava, como eu já estava exposta na rua, eu acabava fazendo compra de mercado, farmácia, inclusive para família, né? Mãe, irmã e tal. E aí, a gente ia no supermercado lá no começo, tá? Março, abril do ano passado, quando começou mesmo, porque agora o pessoal já tá mais acostumado, já aprenderam um ano depois o que é uma marca preferida da mulher que tem dentro de casa, já começou a conseguir diferenciar. Mas no começo eu dava tanta risada, eu cheguei a filmar, tirar foto para mostrar, até pro meu marido, a gente dava risada, que era assim, ó, os maridos no mercado, eles tirando foto para mandar pra mulher se era aquilo ou se não era. E essa semana a gente passou por uma situação muito engraçada. A gente parou num posto e eu tava eu tava com vontade de comer pão francês, né? Eu moro num lugar afastado, a gente é difícil comer pão francês, até porque eu não como tanto pão assim. Mas eu tava com vontade. Começou a esfriar, fazer um pãozinho de chapa, e tal, e a gente parou no lugar para comer pão francês. Aí a gente parou num posto de gasolina. E eu perguntei pro rapaz que tinha lojinha lá, confeitaria, falei, tem pão francês? Aí o cara, não sei, peraí que eu vou lá ver. Foi lá ver, voltou, falou, tem pão francês. Aí a gente, aí meu esposo desceu, falei, então pega lá, eu quero 2 pães franceses para cada um, tá bom. Daqui a pouco começa a chegar as mensagens no celular. Ele falou assim, ó, ela disse que não tem, esse pão aqui é caseirinho, mas ela disse que é igual ao pão francês, você quer? Eu falei, não, eu quero pão francês. E aí ele lá na loja, eu já imaginando, eu dentro do carro e ele na loja conversando com a mulher. Depois ele chegou no carro e ele me falou, a mulher mandou eu levar, falou que é a mesma coisa. Eu falei que eu conheço quem eu tenho dentro do carro e não levar. Eu não queria, ainda bem que ele me conhece, que ele não trouxe, porque eu não ia comer. Pão caseirinho é pão de leite, não é pão francês. Mas os homens, eles não têm muito essa diferenciação. O meu sabe porque ele já me conhece. E quando eu falei pão francês, ele viu escrito lá pão caseirinho e já falou: não, não é a mesma coisa. Mas enfim, são exemplos, situações que eu fui lembrando, inusitadas, mas que de fato acontece. Homem não tem esse nível de detalhismo. Você pede creme de leite, ele vai olhar lá, se tem um monte, ele pega qualquer um, o mais barato, o que ele viu primeiro, o que ele achou primeiro. Imagina que ele vai parar para pensar em qual marca eu gostaria de que ele trouxesse o tipo de creme de leite para mim e assim com qualquer produto, tá? A mulher não desliga e consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente já falou sobre isso. Quando ela quer, consegue coisas do homem que nem ele sonha. Às vezes a mulherada dá um jeito ali, começa a conduzir a palavra e tal, que o homem vai fazendo e ele nem tá percebendo que ele tá fazendo. Dificilmente já o homem, o cobra, consegue enganar ou esconder algo da polvo de alguma mulher. O homem, ele tem um comportamento tão esperado, tão fácil de ser deduzido, que quando ele age diferente, a gente desconfia. E eles não percebem isso. Eles acham que eles estão conseguindo, assim, meio que enganar a gente, tá? Mas, enfim, faz parte, né, dessas singularidades da natureza
tanto do cobra quanto da polvo. E aí tem uma frase aqui, a gente vai entrar agora na questão das idades sexuais do ser humano, tá? Que o Isami traz aqui a diferença, ele traz 5 idades sexuais. E aí, antes de falar delas, eu vou colocar aqui a frase dele do livro. Considero muito importante conhecer as várias fases do desenvolvimento sexual ao longo da vida, pois ao compreender melhor essas fases, sabemos não só evitar os conflitos que elas trazem, como também melhorar o nosso relacionamento afetivo sexual. Então, tem toda a questão das idades, dos hormônios, da própria sociedade e tal. Então, são 5 as idades sexuais do ser humano: pombinho, macaquinho, urubu, águia e papagaio, tá? Então ele traz esses 5 animais para nominar ali cada uma das idades. A primeira idade, que é a do pombinho, é a idade da inocência. Então, é a idade infantil, a hora que a gente absorve tudo que vê ao redor. É a idade, o processo da curiosidade, que a menininha vê que o corpo do amiguinho é diferente, o menininho vê que o corpo da menina não tem algumas coisas que no dele tem. Então, começa essa parte da curiosidade, mais dentro de um processo de inocência, mais de descoberta mesmo. A segunda idade, que é a idade do macaquinho, já começa o processo de alterações hormonais e as curiosidades mais relacionadas ao processo biológico e sexual em si. Então, como existe essa alteração hormonal, normalmente começa ali a fase fálica que o pessoal fala, conhece. Então, essa é a fase de querer experimentar, querer entender como funciona, de começar a relacionar o processo biológico sexual com os sentimentos, com as sensações, muitas vezes já desenvolvendo até as sensações de prazer, de arrepio, de cócega, aquelas coisas todas. E aí a gente entra então na terceira idade, que é a idade do urubu. A idade do urubu é o conflito do instinto sexual versus a educação. Então ele fala do urubu porque ele faz até uma analogia que eu não gostei, tá? Mas ele fala que toda carniça que ele vê na frente, ele quer comer. Então é mais ou menos aquele processo já numa idade mais adulta, né? Jovem adulta, e que as pessoas entram na crise relacionado ao amor versus o sexo. Então, normalmente, o cobra, ele começa a querer, né, transar com todas as mulheres que ele vê pela frente, e as mulheres querem achar a paixão da vida dela para então poder transar. E aí também, normalmente, tem vários conflitos, que a gente vai falar também a questão, né, de primeiro o amor, depois o sexo, primeiro a relação, o afeto e tal. E aí isso é uma dificuldade e é uma diferença grande também entre o cobra e a polvo. Depois a gente passa então para a quarta idade sexual, que é a idade da águia. A idade da águia é a fase da maturidade sexual. Então é a hora que a gente já começa a trabalhar numa relação mais prazerosa dentro de um envolvimento afetivo, com plenas condições de assumir os relacionamentos. Então já passou a fase da descoberta, a alteração hormonal, aquela fase de querer saber como é que funciona e sair, né, ou ficando com todo mundo, ou transando com todo mundo, ou sei lá, atendendo às necessidades instintivas do bicho. E você já começa a ficar um pouco mais maduro, até porque a maioria das suas curiosidades já foram atendidas, então você já começa a ter mais tranquilidade, começa a querer escolher desenvolver esse processo mais do envolvimento afetivo sexual. Você sai do biológico sexual, que é a idade do urubu, e entra para a idade da águia, que é o afetivo sexual. Já começa aí a rolar os sentimentos. E por último, a quinta e última idade sexual é a idade do papagaio. É a idade do corpo enferrujado e a idade do condor, né? Então já começa ali não ter a mesma performance, então envolve um declínio sexual e aumenta-se muito a fala sobre o sexo. Então é normal aí o pessoal às vezes fica constrangido, a gente vê as pessoas mais idosas falarem muito sobre sexo, porque já tá no processo de declínio sexual e aí fala aquilo que vem na cabeça, ou até que teria vontade, gostaria de estar fazendo, tá? Boa noite, pessoal que tá chegando agora aí, Fernando, Marcos, Raquel, sejam todos muito bem-vindos, tá? A gente tá mais ou menos na metade aí da nossa live.
a gente já falou, fez algumas comparações do comportamento, da natureza, né, entre o homem e a mulher, entre o cobra e a polvo, quando vocês ouviram falar cobra e polvo, porque é a analogia do livro, tá? É o título do livro, do jeito que o Isami traz. E aí a gente vai agora trazer algumas diferenças também e alguns contrapontos trazendo os exemplos práticos, tá? Então a gente falou mais de situações. Claro que conforme a gente for falando, depois quem entrou agora volta para ver lá os exemplos que a gente foi citando, e aí vocês, conforme a gente fala, vocês vão naturalmente lembrando de situações que vocês vivenciaram. Aconteceu comigo há pouco, lembrando do pão francês da semana passada. Mas aqui a gente vai trazer agora essas diferenças com os exemplos, tá? Os exemplos que ele traz no livro. Então, ele é um capítulo que ele chama assim, rapidinhas, rápidas e longas. Eu não vou separar, são 3 ou 4 slides que eu trago alguns exemplos, mas eu vou trazer os exemplos para ficar. O que mais me ajudou ao ler esse livro foi assim explicitar a natureza e como é de fato natural o comportamento humano, tanto masculino quanto feminino, e isso, a partir de então a gente compreender mais uns aos outros e desdramatizar essas diferenças, tá? Então, assim, a gente meio que relaxar, meio que ficar mais tranquilo, mais leve, para ter um relacionamento mais leve, mais duradouro também e de mais interconfiança, tá bom? Então vamos lá, relacionado aos apelidos, tá? Vamos falar das diferenças aqui. Então ele fala assim, ele traz assim: as polvos, se a Adriana, Silvana, Débora e Luciana vão almoçar juntos, as mulheres, as polvos, chamarão umas às outras de Dri, Sil, Dé e Lu. Então, começa aí. Dri, Si, Dé e Lu. É todo o apelido carinhoso. Já os cobras, ele traz o seguinte exemplo. Se Leandro, Carlos, Roberto e João saem juntos, eles se referirão uns aos outros como gordo, cabeção, rato e negão. Então já escracha, né? Já passa de um apelido carinhoso para, normalmente, é a caricatura, né, do homem. Aquele defeito, aquilo que ele tem, que já é o apelido dele, porque já está caracterizado que ele se manifesta daquela forma. Outro modelo de exemplo em relação a filmes. Para as polvos, um bom filme é aquele que uma só pessoa morre bem devagarzinho, de preferência por amor. Então, aquela comédia romântica, aquela coisa mais envolvente e tal. Já para os cobras, um bom filme é aquele em que muita gente morre bem depressa, se possível com balas de metralhadora, espetaculares explosões, invasões alienígenas e tudo mais que puder acontecer no meio dessa confusão toda do filme. E olha só como isso é interessante, porque a hora que a gente começa, né, ter escancarado essa realidade pra gente, por que você vai brigar com seu marido se você pede para ele assistir um filme com você e ele escolhe um filme de ficção científica ou de matança, de não sei o quê? É natureza dele, é óbvio que ele vai escolher esse tipo de filme, que é o que ele gosta, que é o que mexe da adrenalina. Então, a gente precisa aprender. Quando a gente convida o marido ou o namorado ou o paquera para assistir um filme, ou o melhor amigo, a gente fala, queria assistir um filme, uma comédia romântica para dar uma relaxada, tal. Você topa de ir comigo? Porque daí ele vai para te agradar, para atender a sua necessidade, não porque ele está interessado no filme, porque esse tipo de filme literalmente não interessa aos cobras, tá bom? Vamos lá. Você tá rindo, meu bem? Por quê? Tô com cobra aqui na minha frente rindo, tá? Vamos lá, situações relacionadas a contextos de banheiro, tá? Banheiro público. Os cobras, o homem tem, para os cobras, né? Dentro do banheiro de um cobra, ele tem 6 itens no seu banheiro: escova de dente, pente, espuma de barbear, barbeador, sabonete e toalha. 6 itens, tá bom? Já as polvos, ela tem no mínimo uma quantidade média de um banheiro de um item feminino de 756 itens. O homem não consegue identificar a maioria deles. E o pior é que se você achar que a polvo não sabe tudo que tem no banheiro, você está redondamente enganado, porque ela te fala, quando ela precisar da lixa de unha de metal, ela vai te falar que está no lugar diferente da lixa de unha de papel.
tá? Então, essa é uma diferença básica que também às vezes deixa maridos malucos e mulheres também. Em relação ao sucesso, os cobras, eles entendem que um homem de sucesso é aquele que consegue ganhar mais dinheiro do que a sua esposa consegue gastar. Essa é a definição. Já para as polvos, uma mulher de sucesso é aquela que encontra esse homem. Entenderam? Olhem só as diferenças. Relacionado ao futuro, boa noite, Leandro, seja bem-vindo. Relacionado ao futuro, as polvos, ou seja, as mulheres, se preocupam com o futuro até conseguir um marido, dentro daquela referência lá do homem provedor, aquele que vai dar segurança, tarará, tarará. Já os cobras, eles nunca se preocupam com o futuro até conseguir uma esposa. Vocês entendem que os caminhos, eles são totalmente paradoxais, totalmente na contramão um do outro? Gente, eu vou falar pra vocês, eu vivi tão mais feliz, né? Eu não sei se esse cobra que tá aqui na minha frente pode concordar com isso ou não, mas depois que eu consegui não só ler, mas começar a colocar algumas coisas em práticas a partir desse livro, me ajudou tanto, inclusive, a desenvolver um bom humor que eu não tinha. Nem sempre eu tenho, mas eu tenho tentando aí, tô tentando desenvolver esse processo, tá? Continuando aí com os exemplos, né, esses paradoxos e essas diferenciações. Relacionada à felicidade. Para as polvos, né, as mulheres, para ser feliz com o homem, a mulher ela deve entendê-lo bastante e amá-lo um pouco. Então, entender bastante um homem e amar um pouco. Para os homens, para ele ser feliz com uma mulher, ele deve amá-la bastante e jamais tentar entendê-la. Certo? Regra de ouro quase aqui, entendeu? Não tem manual, gente. A mulher é muito complexa, então não tenta entender. Faz o que tem que fazer, conversa, né? Escuta. O homem é bom que ele tem esse olhar objetivo, esse foco, então escuta, compreende e faz. Não precisa tentar entender muitas coisas. No processo de discussão técnica, a mulher sempre tem a última palavra em qualquer discussão. O homem, já para os cobras, qualquer coisa que o homem diga depois disso é o começo de uma nova discussão. Então, tem 2 vezes que o homem pode ter a última palavra. Vocês sabem quais são, né? Sim, querida, claro, meu amor. As únicas vezes que os homens podem ter a última palavra é para pronunciar uma dessas 2 frases, tá? Outra condição aqui. Como que funciona, né? As polvos e os cobras dividindo, tá? Na divisão, né? Da sua manifestação. Uma mulher dividirá os seus pensamentos e os sentimentos mais profundos com um completo estranho, qualquer um que lhe dê atenção. Então, é comum você encontrar a mulher fazendo compra e comentando com a caixa, com a vendedora, coisas da sua intimidade, inclusive, às vezes, né? Que ela tá bem, que ela tá com dor de cabeça, tá de TPM, umas coisas nesse sentido. Já o homem, ele só vai dividir os seus pensamentos e sentimentos quando questionado por um advogado sob juramento e mesmo assim, se ele tiver certeza que isso pode diminuir a sua pena. Se não, não. Para que falar de sentimentos, de pensamento? O que interessa saber o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, tá? Dentro de uma amizade sincera, olha como que funciona o comportamento das polvos e dos cobras na amizade sincera. A mulher encontra com outra no meio da rua. Nossa, como você tá linda! E quando viram as costas, vem o comentário. Gente, ela engordou, né? O que será que aconteceu? Como é que ela tá gorda? Já os homens, ele encontra com outro na rua e ele cumprimenta assim: fala, seu gordo, careca, bichona. E quando vira as costas, ele comenta: nossa, esse cara é gente fina, né? Tava com uma saudade do amigo, fazia tempo que eu não encontrava e tal. Então, a diferença aí no processo da amizade sincera. E aí, a gente já encaminhando para entrar aí nos finalmente, né, da live, dessas diferenciações. Tem mais exemplos, tá, gente? Mas nosso tempo aqui é restrito, então, né, indico ler o livro. Se for o caso, num outro momento a gente volta a comentar sobre isso, mas são exemplos desse tipo que ele vai fazendo esse contraponto e vai ajudando a gente
compreender mais, entender mais e, de fato, ter essa leveza aí no processo dos nossos relacionamentos, tá? E aí, para finalizar, eu entro na última parte do livro, que é a parte de perguntas, tá? Então, ele coloca, é um capítulo que ele coloca assim, respostas para o que você quer saber. Também tem mais do que eu trouxe, tá? Eu trouxe acho que umas 5 ou 6, mas que vale a pena aí, né? Uma amostragem pelo tempo que a gente tem, mas que vale a pena também depois a gente interagir mais, em compreender melhor, até se vocês tiverem a oportunidade de ler o próprio livro. Por que? Então, a primeira pergunta: por que as mulheres falam mais do que os homens? Resposta: na mulher, a região cerebral, ela é responsável pela fala, é mais ativa que no homem. Então, a região cerebral responsável pela fala na mulher, ela é mais ativa do que no homem. Então, isso ele até traz, que isso é comprovado por exame de ressonância cerebral, tem todo um estudo técnico que é o biológico, tá? O jeito como o nosso cérebro funciona. Por ter mais capacidade de falar, a mulher acaba usando integralmente essa capacidade, falando mais mesmo. Então, a mulher fala mais do que o homem porque a região do seu cérebro que é responsável pela fala, ela é mais ativa. Isso é natural, tá? Natureza biológica, cerebral. Segunda pergunta: por que as mulheres, quando chegam em casa depois do trabalho, ainda querem conversar? Mesmo que elas falem mais, passaram o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro falando, inclusive aquelas que trabalham falando em telemarketing, vendendo, tarará, chegam em casa, elas querem continuar conversando. Resposta: elas produzem, então as mulheres produzem em torno de 6 a 8 mil palavras por dia, enquanto que os homens produzem de 2 a 4 mil palavras. Olha a diferença, gente, nós estamos falando de um terço ou metade, tá? Eles, os homens, tendem a ficar mais quietos porque já falaram o suficiente e precisam se recuperar, enquanto elas ainda têm muitas palavras a dizer. Então, o homem trabalhando, ele provavelmente já falou o suficiente, já gastou muito das suas de 2 a 4 mil palavras e precisa se recuperar. Ele vai falar estritamente necessário. A mulher não. Ela ainda pode gastar quase o dobro de tudo isso. Em consequência disso, no final do dia de trabalho, o casal entra em conflito. Ele quer ficar quieto e ela quer falar, naturalmente, tá? Terceira pergunta: qual a função da fala no homem e na mulher? Isso aqui é extremamente importante, porque além desse processo biológico, cerebral, instintivo, natural, né, do organismo, da diferença de organismo entre os dois, tem essa questão da função da fala, que parece que é bobeira, mas não é. Olhem só a resposta. A Raquel tá rindo, né, Raquel? É engraçado mesmo. Mas olha só a resposta. Os homens falam para comunicar fatos. Essa é a função da fala no homem, comunicar fatos. Já as mulheres falam para se relacionar. Olhem a diferença dessas funções. Quando a mulher pergunta ao homem se ele não tem o que dizer, ela está perguntando, ela está querendo se relacionar com o homem, não fazer cobrança, porque a função da fala para ela é o relacionamento. Quando o homem está calado, não significa que ele não quer se relacionar, apenas que ele quer ficar calado. Porque a função da fala do homem é comunicar fatos. Se ele não tem fato nenhum para comunicar, deixa ele quieto. Não quer dizer que ele não quer se relacionar, que ele não gosta de você, que ele teve um dia ruim, que ele não te ama, nada disso, tá? São funções distintas da fala para o cobra e para polvo. Quarta pergunta: por que o homem estressado pede para a mulher calar a boca? Ele coloca aqui entre aspas, tá? A resposta: o homem estressado, ele quer silêncio. Ele precisa se concentrar na solução dos seus problemas. E falar só aumenta o estresse. Lembra lá no começo da live, quem não acompanhou com a gente, depois olha lá no comecinho que eu falei, uma das primeiras diferenças, que o homem não pede ajuda, não quer ninguém para resolver o seu problema e não gosta de assumir quando faz alguma coisa errada. Então aqui, quando ele está estressado, ele quer silêncio, ele quer pensar, ele quer se concentrar em como ele vai resolver aquele problema ou aquela situação que deixou ele estressado.
E falar só aumenta esse estresse. Então, ele fala, pede para a mulher parar de falar, às vezes até chega ao ponto de mandar calar a boca, porque ele precisa de silêncio. Então, se a mulher já entender isso, a hora que o homem chega estressado, você já sabe que ele não quer papo, ele não tá afim de papo. Então, deixa ele para lá. Vai fazer outra coisa, vai ligar para uma amiga, vai conversar com outra pessoa e deixa o homem estressado lá. Até o momento em que ele se sinta confortável de expor, porque a função da fala dele é comunicar os fatos, então ele vai vir nos falar o fato, mas isso só vai acontecer depois que ele resolver o problema. Mesmo que não seja o problema relacionado ao fato, mas o problema com ele, né? Relacionado à reação dele com aquele fato. Aí ele vai falar. Se não, não é porque ele tá te escondendo, não é porque ele tá fazendo coisa errada, não é por causa nada disso, é só porque ele tá estressado. Então, espera passar, tá bom? Dá tempo para ele. Vamos lá, não sei mais que número que é, quinta ou sexta pergunta, tá? Por que o homem não escuta quando está fazendo alguma coisa? Olhem só essa resposta. Enquanto está concentrado, as outras capacidades masculinas ficam fora do ar. Então, se ele tá lendo, ele não consegue ouvir o que você tá falando. Lê e ouvir o que você tá falando. Se ele está ativo, ele não consegue ler, tá? Então, o homem já tem aquele ditado que o homem faz uma coisa só, a mulher que consegue fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. A sua hiperconcentração, né, do homem é consequência do hiperdesenvolvimento desse fato de focalizar, de atingir e abater a sua caça lá do processo histórico. Entende? Então, aquela questão do olhar de tubo que o Samitiba fala durante o livro o tempo todo, e essa questão, né, de ser objetivo, do foco, desenvolve no homem o processo de hiperconcentração. E quando ele está concentrado, é naquilo que ele está concentrado. Então, não adianta nós, mulheres, ficarmos estressadas na hora que o homem está lendo e a gente quer ficar conversando. Se ele está assistindo filme, está assistindo futebol, está assistindo basquete, está assistindo jornal, às vezes está até assistindo novela junto com a gente, ele não consegue assistir a novela e ficar conversando igual a gente consegue, tá? Então, espera parar a novela, intervalo ou jogo que ele estiver assistindo e aí conversa, pergunta alguma coisa, ou saiba que se ele te responder qualquer coisa enquanto ele está concentrado em outra, ele não está ouvindo o que você está perguntando e a probabilidade de dar problema, ela é alta, de ter algum conflito. Porque, às vezes, eles respondem só pra gente ficar quieta, parar de incomodar, tá? Isso é um fato. Não é porque ele não ama a gente. Porque outra pergunta, por que o homem não sabe olhar disfarçadamente? Porque a visão dele focaliza direto e rapidamente o objeto da sua atenção. Então, ele tem pelo mesmo motivo da resposta anterior, o processo de hiperconcentração, hiperdesenvolvimento, né, atingir, bater a caça lá do processo do foco, o homem também não consegue olhar disfarçadamente. Então, aqui o Isami traz aquele exemplo que quando você chega no restaurante ou em qualquer outro lugar com seu marido, né, ele conta até, o exemplo que ele traz é que quando ele chegou no restaurante com a esposa, e aí a mulher teve uma pessoa que reconheceu ele, e aí a esposa comentou, ó, fulano tá olhando para você, ele deve ter te reconhecido, né? Mas não olha agora. E aí, enquanto a gente fala, mas não olha, o homem já olhou, já era. Não tem como, ele não sabe disfarçar, entendeu? Então, ele já olhou, já se entregou, é complicado. Por outro lado, aí a outra pergunta é, por que a mulher enxerga sem olhar diretamente? Porque a mulher já tem a visão periférica desenvolvida, muito mais ampla e eficiente que a do homem, em função de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mulher percebe tudo o que está acontecendo no seu ambiente, sem desviar o olhar. E muitas vezes os homens nem se dão conta disso. Ele nem se toca que ela percebeu de tudo. Aí ele tá trazendo um exemplo lá de, né, que ele olhou para uma moça na praia, não sei o quê, e aí a mulher já viu tudo, ele achou que estava disfarçando, que ninguém viu, e a esposa já descobriu, já está entregue, porque a gente consegue ter uma visão de raio-x 360 graus sem virar a cabeça. Vocês concordam comigo, mulherada que está assistindo? E os homens, né, que já passaram por isso, é muito complexo.
Estamos aqui entrando, acho que no último slide de perguntas, e depois a gente já vai encaminhar para a conclusão, tá? Penúltima pergunta. Por que a mulher fica tocando, acariciando e abraçando o homem, mas não quer fazer sexo? Por quê? Resposta. Porque tocar, acariciar e abraçar faz parte das manifestações afetivas da mulher. A mulher se relaciona através de toque, de abraço, de pegar, né? Para elas, tal comportamento é natural. Ela se manifesta assim desde a infância, com as amiguinhas. Aí o Sami traz vários exemplos, né? De colégio, das amigas, brincar de casinha e tal. E como é um comportamento natural, ele é desprovido de conteúdo sexual desde a infância. Então, é um processo que a mulher se relaciona, se manifesta e demonstra afeto. E a última pergunta é ao contrário desta. Por que o homem só toca, acaricia e abraça a mulher quando está a fim de fazer sexo? O extremo oposto. E aí a resposta é: porque os homens preferem abraços fortes de supetão com tapa nas costas para mostrar a sua máscula energia e força. Então é aquele processo do macaco alfa lá, né? Do macho alfa, entende? Então eles têm essa forma de cumprimentar aos nossos olhos um pouco mais grosseira ou mais bruta, vamos dizer assim, mas é em função desse processo de demonstrar força mesmo, da energia, de aguentar o tranco, como eles dizem, né? Os toques, carinhos, abraços e beijos têm destino certo para os homens, que é a satisfação sexual. É assim que os cobras entendem os toques da polvo. Se ela tocou, quer transar. E olha a confusão. Às vezes a mulher vai, a amiga, cheia de carinho, querendo demonstrar, né, disponibilidade ali para ouvir, para ajudar, para brincar, para conversar. Uma manifestação de afeto com o homem, com o amigo, e ela vai lá e abraça e pega e aperta, e o homem, a leitura que ele entende é: opa, me tocou, pegou, então tá afim. Às vezes até acaba a amizade, né? Por essas discordâncias, o cara tem medo, acha que a menina tá afim, não tá, enfim. Então, essas dificuldades de compreensão também acontecem, certo? E aí a gente caminha aí para as conclusões, né? Para as frases finais, que é da natureza do homem e da mulher terem comportamentos distintos. Então, isso a gente falou desde o começo, a gente, na verdade, vem falando, né, desde o início das lives que envolvem relacionamentos, que foi no começo do mês. Então, a gente precisa compreender e vincar na nossa consciência que a natureza do homem e da mulher, elas são diferentes, ela tem comportamentos distintos. O que não significa que precisa ficar o resto da vida a gente colecionando mágoa, conflito e desencontro com essas diferenças comuns. Então, como seres inteligentes, isso o Sami está trazendo, tá? Ao reconhecer um comportamento inadequado, a gente pode decidir mudar. Então, são dois contextos. Primeiro, entender que as naturezas são diferentes. Segundo, se a gente entende que apesar dessa natureza ser diferente, aquilo está nos machucando, sofrendo, incomodando, tá inadequado, a gente precisa falar. Fátima, show, a sua pergunta é a próxima frase aqui que eu vou falar, tá? Então, é importante a gente saber que a gente, enquanto ser racional, fazendo uso da nossa mente, da nossa racionalidade, a gente pode mudar a qualquer momento, tá? E aí sim, respondendo a pergunta da Fátima, é importante falar isso para ele? É extremamente importante. Tem uma frase aqui que está entre aspas, quer dizer que eu copiei exatamente como está no livro. Eu vou ler para responder a sua pergunta, Fátima. É importante falar, senão o outro nunca vai perceber a maneira como está agindo, tá? E olha só, gente, dentro dos exemplos que a gente trouxe na live, tá? Vamos pegar lá a função da fala. Se o homem só fala quando ele quer, né, relatar um fato, e a mulher fala porque ela quer se relacionar, se quando o homem não fala, a mulher acha que ele não quer se relacionar, que ele não gosta dela, olha a confusão que pode acontecer. Na verdade, ele não fala porque ele acha que não tem nada para falar. Não tem motivo para falar. Então, é importante a mulher, ao invés dela ficar chateada, chorar, magoada, brigar, quebrar o copo, arrumar uma confusão, ela vai lá e pergunta: você tá bravo comigo?
Não, só tô na minha, tô quieto na minha. Não, só não tô afim de falar. Ah, bom, obrigado. Então, começa até a desenvolver, Fátima, através dessas falas, a própria, o próprio reforço da confiança de um com o outro, entendeu? E aí vem aquela história, ah, mas e se ele estiver mentindo pra mim? Problema dele se ele mentir pra você, tá? Ou ele vai ter que aprender a se manifestar e falar a verdade ao longo do tempo, ou provavelmente vocês vão ter muitos problemas e a relação não vai durar tanto tempo assim, tá? Mas o ideal é a gente desenvolver esse processo de interconfiança e a fala, além das demonstrações, óbvio, mas principalmente a fala é uma das características mais importantes, tá? E aí a gente traz aqui, né? A polvo, a mulher, costuma se sobrecarregar de afazeres e depois dizer que o cobra não ajuda. Esse é um comportamento inadequado que nós mulheres precisamos estar atentas e mudar. Muitas vezes a gente cria aquele enredo na nossa cabeça e a gente já decidiu o papel de cada um, o que cada um vai fazer, a gente só esquece de comunicar a outra parte, tá? E aí a gente começa a fazer e a hora que o outro fica sabendo que ele está envolvido no processo, ele é pego de surpresa, aí não faz, ou não faz do jeito que a gente quis, ou porque a gente não falou, a gente quer que o homem deduza. Nós também temos essa natureza, vamos dizer, de querer que o outro deduza, e aí depois não acontece do jeito esperado e a mulher ainda reclama. Então, de novo, Fátima, essa questão de falar é importante, porque senão, como para nós é natural, faz parte da nossa natureza, a gente acha que é para o homem também, e não é. E aí a gente cria uma expectativa de que ele vai fazer de acordo com o que a gente faria e ele não faz. E aí a gente acha que é pessoal, que é um ataque, que é uma afronta, que é um desprezo, que é porque ele não gosta, e não é nada disso, entendeu? A Raquel tá trazendo aí uma falha minha essa. Acho que não é só sua, tá, Raquel? Acho que essa é uma falha que faz parte, que compõe a natureza das polvos por aí, né? Eu também tenho essa tendência, às vezes, mesmo já sabendo que não é assim que funciona. Mas, às vezes, como é da nossa natureza, a gente acaba, às vezes, né, escorregando aí nesse contexto. O que é importante, o que vale a pena a gente lembrar, que a gente pode mudar. Pedir desculpa, da próxima vez avisar antes, combinar com o parceiro, e aí várias formas de mudar esse comportamento a gente tem, tá? Nós mulheres, né, as polvos, somos centralizadoras e acabam mesmo ocupando todos os espaços com seus tentáculos. Então a gente tem essa tendência aí de querer fazer tudo, querer agradar todo mundo, querer resolver todos os problemas e fazer várias coisas ao mesmo tempo, tarará, e aí às vezes a gente acaba sufocando sim, tá? A boa notícia é que desenvolveu o bom humor, e isso o Samitiba traz bastante, e eu sou exemplo vivo de que realmente vale a pena, porque até tem uma frase aqui que ele fala assim, ó, o riso, além de aliviar a dor, faz pensar, porque a gente quebra o mal-estar, a gente quebra aquela coisa pesada. Então, a gente já trouxe aqui para vocês, né, durante as lives aí do mês de relacionamento, acho que até na entrevista que eu tava junto com o Marcelo, que às vezes acontece uma situação que a gente para e fala assim, você tá me tirando, né? Fala a verdade, você tá me testando e tal. E aí, esse bom humor, só essa pergunta já quebra, sabe? E aí o outro vê que se não foi essa a intenção, ele já conserta ali, ou às vezes ele tá fazendo pra te tirar mesmo, começa os dois a rir junto, e aí, entende? Então o riso, de fato, além de aliviar a dor, ele ajuda a pensar. Tá? E aí, para fechar a live de hoje, bem em cima do nosso horário, em cima do lance, eu vou deixar uma frase aqui. Acima do lado polvo e cobra, ou seja, acima do lado homem e do lado da mulher, o ser humano tem uma alma que anseia pela união prazerosa, harmoniosa e plena. Então, apesar das diferenças, a gente tem essa similaridade natural de querer estar junto, né? E querer que essa união seja de fato prazerosa, harmoniosa e plena. E lembrando a primeira frase da live de hoje, o relacionamento ele tem que ser bom, ele tem que ter um resultado bom, ele tem que ser produtivo, certo? Então a gente tem, além desse livro, outros aqui, né? Como sugestão, do John, eu trouxe duas do John Gray e duas do Alan e Barbara Pease, que são referências que o próprio Samitiba faz no livro, tá? Então, por que Marte e Vênus colide, né? Então, fazendo aquela referência dos homens são de Vênus, mulheres são de Marte, alguma coisa assim. Homens, mulheres e relacionamentos,
Fazendo as Pazes com o Sexo Oposto, esses dois é do John Gray. E aí do Alan e Bárbara Pisa, acho que é mais conhecido por nós. Uma é Porque os Homens Mentem e as Mulheres Choram, e o outro, Porque os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor. Esses já são mais conhecidos, né? Então eu quero aqui agradecer, faltando um minutinho aí, dá tempo de eu agradecer a presença de vocês. Todos os sábados a gente vai estar aqui, tá? Então a gente encerra esse o mês dos relacionamentos, e o mês que vem, a partir do mês que vem, a gente volta, né? Continua com as indicações semanais de livro. O livro para a semana que vem é esse aqui, ó, O Poder da Paciência. E a partir deste mês de junho, a gente começou com as entrevistas no segundo sábado do mês. A gente continua, então, em julho, no segundo sábado, a gente vai ter um entrevistado ou entrevistada que eu faço spoiler, aviso para vocês sábado que vem, tá bom? Ótimo fim de noite para vocês, excelente domingo e uma semana fantástica a todos vocês. Até sábado a gente se vê. Beijo grande.